Marcelo, cumprimentar todos na mesa, na pessoa do João Miguel. Bom, não gostaria de forma alguma de ser portador de um discurso enfurecido, efervescente, partidário e que não tem o único objetivo de esclarecimento. Não é um discurso onde vai escolher, defender A e B. De forma alguma também quero desmerecer, citar, tampouco enaltecer nenhuma mídia social. Essa é uma intenção. Até acredito que esse conflito, essa guerra dentro da internet só tem se construído tanto a população como os próprios jornalistas. É preciso ter cuidado, critério de segmento, para nós não sermos escravos daquilo que nós falamos. Palavra falada e pedra tirada não volta atrás. Infelizmente, muitas pessoas são feridas por isso às vezes. Então, nós precisamos ter essa responsabilidade, tanto nós como educadores, como vocês, como legisladores, todos aqui presentes como cidadãos, e dentro, cada um dentro do seu ofício, cumprindo a responsabilidade que tem. Com relação ao que foi falado na reunião de ontem, me entristece saber que muitas vezes os conflitos políticos, que são macro-conflitos, grandes conflitos, acabam envolvendo todo o funcionalismo. Nós acabamos virando massa de manobra, ferramenta de ataque, instrumento para ferir A e B. E não interessa o que está sendo feito com o trabalhador, com o professor. Antes de qualquer coisa de citar, eu acho que o que eu tenho para falar para vocês é uma prestação de serviço. Eu consigo em nome dos professores, eu não estou em nome dos coordenadores, das pessoas que receberam gratificação. Eu estou em nome de todos os professores do Colégio Dom José de Santana. E na dúvida, é só ir dentro daquela escola, você vai, qualquer pessoa vai ser bem recebida, e só fazer uma criação. Vocês vão ver que eu estou aqui não falando por mim, estou falando em nome do grupo, estou aqui em nome da coletividade. O justo não se justifica, então por isso eu não estou justificando, estou esclarecendo. Esclarecendo, haja visto que foi questionado, feito algumas posições, questionamentos e apontamentos da parte dos próprios legisladores e também da parte dos cidadãos em geral. Então é preciso, antes de emitir qualquer opinião, o critério, o interesse em estudar aquilo que vai ser falado. Quando se fala da gratificação, nos colocaram professores e coordenadores da escola como nós fôssemos surrupiadores da máquina pública. Nos colocaram no papel de ladrão da máquina pública. E existe um plano de carreira que em 2007 foi votado por a maioria de vocês, vereadores. E esse plano de carreira reza e resguarda a cada um de nós aqui presentes a recebermos de 0 a 100% de gratificação. E essa gratificação não é segredo para ninguém. Não é inédito na gestão do prefeito Ney. É algo culturalmente construído de gestões desde a época de Salvador, desde 2007, quando foi aprovado o plano de carreira. Porque agora os arautos da honestidade se levantam para fazer denúncia, bradando uma pseudo-bandeira de honestidade, mas que no verso dela tem escrito e estampado hipocrisia, para poder de alguma forma colocar nós em xeque, para poder bater em candidato A e candidato B. Então, antes dessa luta política, observe que existem pessoas que trabalham. Não existe dentro daquela escola nenhum professor que não tem 2 pós-graduações, especializações. Nós somos professores que são mestres. E questionarem por que então talvez uns ganham, outros não ganham. Né? Aí encontra-se então a honestidade. Não, é fácil, pessoal, é muito simples isso. Vá na escola e procura quais são as atribuições dessas pessoas que estão recebendo essa gratificação. É fácil, é só procurar. Por que existem professores, como a gente viu na própria internet, alguns professores com quase 35 anos de casa e profissão, e é questionado por que ele ganha, né, 4 mil, 4 mil e meio, 5 mil reais. É só ter conhecimento. Nós temos uma progressão horizontal, uma progressão vertical, onde o professor que tem um longo período de magistério, ele tem o direito conquistado de ter um salário maior. Eu pedi licença à dona Fátima, uma professora que tem 35 anos, né, de profissão, nada mais justo. O desconhecimento e a ignorância faz as pessoas compararem os recém-chegados concursados. Tem professor concursado, recebendo 2.500, é claro, não tem nenhum mês que ele chegou. Não tem nenhum mês que ele chegou.
ele não teve acesso à titularidade ainda, ele não teve acesso aos 50, eu, por exemplo, tenho 15 anos de serviço, ele não teve acesso a CP3, eu tenho duas pós-graduações e uma faculdade. Outra questão que eu gostaria de observar, pessoal, é a questão que eu vi que teve tanto. Ok, finalizando já, obrigado. Com relação à pronúncia comparando a educação e a saúde. Eu não sei por onde começar. Eu me sinto penalizado com a falta de interpretação textual, a falta de conhecimento político-social, a falta de capacidade crítica e analisar. Como pode fazer um comparativo de educação e saúde se todos nós aqui sabemos que são verbos diferentes, aplicados de forma diferente? Será que esse roubo que a educação está fazendo tem como pegar o Brasil e pagar um médico? Claro que não tem, gente. As pessoas se fazem de ignorante para poder, de alguma forma, verbalizar e discursar em nome de me perdoa a palavra, eu quero ser pragmático, mas não quero ser desrespeitoso, mas de uma forma quase que ignorante e irresponsável. Não tem como usar os fundos federais da saúde e da educação, tão pouco da educação e da saúde. O dinheiro da educação está sendo gasto na educação. Não existe, por que só agora a denúncia? Se nós sabemos, olha, um detalhe muito importante. Nós recebemos gratificação que varia de 10% até 60%. Da gestão anterior, todas as gratificações eram de 100%. 100%. E lembrando que esses 100% eram pagos, porém nós não tínhamos nosso salário pago no mês. Nossos alunos não tinham lanche na escola, nós não tínhamos chelas, nós não tínhamos uniforme, nós não tínhamos transporte. Hoje, essas gratificações são pagas muito mais baixo, porém, nós continuamos tendo a escola. Nós continuamos, agora temos a escola. Lanche de qualidade, até com fruta, os alunos têm acesso. Nós temos 5 máquinas de cheques na educação municipal de Tabaci. Nós nunca passamos necessidade de uma folha de chamex A4. Nós reformamos a escola, colocamos cortinas na escola, nós colocamos quadros na escola, nós temos uniforme na escola. Aí eu pergunto, qual é a legalidade moral dessa suposta denúncia? Haja visto que tudo que estava sucateado dentro da prefeitura no aspecto da educação, hoje passou por uma reforma. Se existe de fato esse desfalque, como explicar o bom andamento tanto da infraestrutura da escola quanto das modificações pedagógicas lá? Contra fato não tem argumento. Qualquer palavra, qualquer discurso que venha contra a realidade deixa de ser discurso e vira especulação ou conjecturas. Conjectura é aquilo que se afirma em cima de uma hipótese leviana. Então finalizo, eu agradeço o tempo que o presidente deixou que eu excedesse e peço somente, não faça de nós trabalhadores da educação massa de manobra e ferramenta para ferir uns aos outros com motivos escusos políticos. Nós estamos dentro daquela escola formando cidadão. Nós não merecemos passar por esse tipo de vexame. Não merecemos. Muito obrigado.